Olá, terceiro ano. Hoje a gente vai apresentar para vocês a quarta aula de Sociologia, referente ao conteúdo do módulo 4 da apostila de vocês, qual seja surgimento das cidades, urbanização e a motivação desse processo. Gente, a gente vai falar sobre as motivações principais para o surgimento de conglomerados urbanos, tá? A gente não pode negar que o principal fator de formação dos núcleos urbanos hoje em dia é a dinâmica capitalista, né? É o desenvolvimento financeiro, certo? Por quê? Porque as empresas estão localizadas, pelo menos os seus escritórios, né, as representações comerciais estão localizadas nos centros urbanos e as pessoas tentam o máximo possível se localizar próximos do centro urbano. Mesmo porque no centro urbano, dada a densidade demográfica, ou seja, o tanto de gente que habita aquela região por metro quadrado de região, é uma região, é um núcleo urbano que contém o maior número de serviços públicos, de equipamentos de saúde, de segurança, de lazer, enfim. Ou seja, os centros urbanos são os núcleos sociais da vida capitalista, da vida financeira. Só que tem um porém, gente. Justamente por ser bastante procurado, o núcleo urbano de todas as cidades, que são inicialmente formadas por fatores favoráveis, né, tipo fornecimento de água ou elevação no terreno, enfim, para poder ter uma visão periférica, né? E no caso de São Paulo foi a proximidade do litoral, né? Porque no início da nossa colonização, as áreas que primeiro foram ocupadas foi o litoral. E São Paulo possuía a maior quantidade de produção de mercadorias que iria seguir para a Europa, né? A região sudeste tinha a maior quantidade de produção de mercadorias que seguiria para a Europa do que outras regiões no litoral brasileiro. Portanto, a região sudeste foi a que primeiro se desenvolveu. E, devido ao ciclo do café, né, as condições climáticas da região sudeste, o café produzido aqui no Brasil principalmente escoava via marítima, né, via navios, pelo Porto de Santos. Ou seja, a região sudeste, principalmente a cidade de São Paulo, ela foi crescendo, a mancha urbana foi crescendo em virtude dessa motivação. Aí são dois fatores, né? Primeiro, a ocupação da colonização brasileira se deu primeiro no litoral, porque era a região fronteiriça para o pessoal que chegava da Europa. E em segundo lugar, depois o núcleo urbano de São Paulo se deu, né, a expansão do núcleo urbano de São Paulo se deu, e da região sudeste toda, por consequência, se deu pelo grande número pelo alto volume de produção dos bens que iriam seguir para a Europa, via porto. Perfeito? Então é importante que a gente entenda o porquê do surgimento das regiões metropolitanas, principalmente Sudeste e Nordeste. Nordeste com o ciclo do açúcar e Sudeste com o ciclo do café. Perfeito? Muito bem, gente. Agora nós vamos passar para a problemática da valorização financeira, a valorização imobiliária dos centros urbanos. Vamos lembrar de uma regra antiga da economia, né? Oferta e demanda.
Se a oferta é muito grande e a demanda é pequena, o que acontece com o preço? Cai. Agora, se a oferta é pequena e a demanda, né, o interesse por aquele produto é muito grande, o que acontece com o preço? Sobe. E é o que acontece com o metro quadrado das regiões urbanizadas. É valorizadíssimo, o preço é alto. Por quê? Porque a procura é muito grande e a área não aumenta, a área é constante. E conforme o crescimento da população ocorre, conforme o tempo passa e o crescimento da população ocorre, a procura por esses centros urbanos ocorre, o preço tende a aumentar. Então a valorização imobiliária dos centros urbanos é muito grande. O módulo 4 da apostila de vocês explora também a construção da cidade de Brasília, certo? Na década de 60. Gente, todo mundo deve lembrar de história que a capital do Brasil ficava no Rio de Janeiro, porque inicialmente todo o litoral brasileiro inicialmente também foi ocupado por uma necessidade de Portugal de defender a fronteira com o mar da colônia dele, que era o Brasil. Porém, com o passar do tempo, a capital, que era o Rio de Janeiro, passou a ser, além de vulnerável, né, por estar no litoral, passou a ser uma área que se tornou pequena para a administração pública. Aí, no governo do Juscelino Kubitschek, foi planejada a construção de uma nova capital brasileira, que teria tido duas grandes motivações. Primeiro, não ficar tão vulnerável à fronteira marítima, que era o litoral do Rio de Janeiro. Segundo, que fosse localizada numa área interiorana do Brasil para que promovesse a povoação, para que ao redor dessa cidade, que seria a capital do Brasil, houvesse a criação de um núcleo urbano, lá no meio do Brasil, em pleno Planalto Central do Brasil, né? Assim, a região central mesmo do Brasil, que é Goiás e onde está o Distrito Federal e onde está Brasília, por conseguinte. Agora, depois de muitos anos depois da construção de Brasília, se nós olharmos as fotos de satélite, nós vamos reparar que ao redor do Distrito Federal se desenvolveram inúmeras cidades satélites. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande na concentração de riqueza naquela região, e as regiões do Distrito Federal, da cidade de Brasília, passaram a concentrar áreas destinadas a pessoas com uma renda mais alta. O planejamento daquela cidade, que foi feito pelo Oscar Niemeyer e por um outro arquiteto, deixa eu ver o nome do cidadão aqui, que eu também não lembro disso, Lúcio Costa, tá? É importante que vocês guardem essa informação. A cidade foi desenhada obedecendo os padrões da época de vanguarda do urbanismo, de vanguarda da arquitetura urbana. Só que tinha essas duas motivações, né? Primeiro, se afastar do litoral para se tornar mais protegida. E segundo, para promover a urbanização do centro-oeste brasileiro, que era uma área totalmente inabitada. Muito bem, dada ao planejamento urbano da cidade de Brasília e já a pré-definição das regiões de Brasília para moradia, para administração pública, para o lazer e para a agricultura, ficou praticamente impraticável, tanto financeiramente como espacialmente, morar no plano piloto, na região central de Brasília. Portanto, houve o surgimento das cidades satélites no entorno de Brasília. Brasília, por
hoje em dia, concentrar a maior diferença social do Brasil, né, entre as cidades satélites e esse plano piloto, infelizmente também detém os títulos de cidade mais violenta do Brasil, cidade com o maior número de homicídios, né? Olha só, é o preço de uma urbanização. Foi planejada? Foi planejada. Porém, a população brasileira que migra das regiões que não têm emprego, principalmente norte e nordeste, para o entorno da cidade de Brasília, que concentra também um grande número de empregos, fez com que houvessem ocupações exacerbadas na região do entorno, né, as cidades satélites. Assim, as moradias passaram a ser... Elas são de um padrão mais baixo que o padrão do plano piloto e acessíveis a essa população trabalhadora migrante. Percebe? E com isso, o crescimento da mancha urbana de Brasília se tornou um anel de cidades satélites ao redor do plano piloto. Porque no plano piloto, espacialmente, já não há mais espaço para desenvolvimento. E o entorno não foi planejado como foi o plano piloto, como foi o desenho do Oscar Niemeyer e do... Como é que é o nome do cara? Vamos olhar de novo. Lúcio Costa, certo? Aquele núcleo, aquela cidade central, teve seu planejamento prévio, feito por essa dupla, né, o Oscar Niemeyer e esse Lúcio Costa, porém, não previu o crescimento urbano tão rápido, percebe? Então, gente, desse módulo, a gente vai tirar essas informações, tá? Aqui na página 15, o início do módulo 4, tem algumas informações a respeito de um clássico de um escritor italiano que chamava, né, Ítalo Calvino, que descreve uma cidade invisível sustentada por fios, né, liames, por fios e correntes entre dois abismos, que teria sido descrita pelo Marco Polo para o Gengis Khan, Kanji Khan, Kublai Khan, né? Veja só, com essa descrição, o que era previsto, né? Subjetivamente, o que essa descrição podia dizer para a gente que lesse esse clássico na época? Que a cidade ela tem um limite de crescimento. Depois desse limite, no caso dessa cidade imaginária, essas sustentações da cidade, as cordas e as correntes, elas iriam ceder ao peso. E a mesma coisa com a infraestrutura urbana. Tem uma hora que a infraestrutura já não suporta mais tanto de população que reside naquela área. Percebe? Os grandes centros, como eu disse para vocês, têm um metro quadrado muito valorizado. Por quê? Porque a demanda é muito grande e a oferta é pequena. A gente viu que o surgimento das cidades normalmente ocorre de forma natural, aproveitando uma vantagem geográfica, né? Um rio, uma elevação, para que a cidade seja protegida, um rio ou um manancial aquífero, né, para fornecer água para a região, né, para o pessoal que vai habitar naquela área. Porém, tem algumas regiões, algumas cidades, como Brasília, por exemplo, que foram escolhidas e planejadas não somente para transferir uma capital, não somente com objetivos políticos e de segurança. Também foi planejada, apesar das desvantagens dos cerrados do centro-oeste brasileiro, para que houvesse povoamento nessa região, que era totalmente inabitada.
Outra coisa também que é importante a gente lembrar que está definido nesse módulo 4 é a definição de território, certo? O território habitado, pela definição de um cara, um geógrafo, chamado Milton Neves, que, na minha opinião, é interessante para quem gosta desse assunto se aprofundar um pouquinho mais, esse espaço, essa área ocupada pela definição de Milton Neves, ela não é definida somente pelo território, somente geograficamente. Ela é definida socialmente, por trabalho, lazer, pela cultura da região. Portanto, é interessante que vocês todos tomem contato com alguns conteúdos, algumas definições que foram criadas por esse geógrafo, tá? Gente, nós temos 4 exercícios referentes a esse módulo. É interessante também que vocês leiam e percebam como esse conteúdo é cobrado, como o conteúdo de urbanização é cobrado. Eu quero ressaltar que, particularmente, o exercício da página 19, número 4, do Enem de 2021. Enem 2021. É muito importante que vocês leiam esse enunciado e tentem resolver essa questão, tá? Porque a partir da leitura e da resolução dessa questão 4 da página 19 da apostila de vocês vão entender o que é crescimento da área urbana, ok? Essa é uma dica que eu dou para vocês nesse momento. Gente, essa foi a 4ª aula de Sociologia de vocês de 2025, terceiro ano médio. Muito obrigado pela atenção, bons estudos a todos.